Boa noite, ouvintes e fazedores de cultura. Este é o 4V Podcast, um espaço de escuta, partilha e cultura popular. Hoje o tema é urgente. Vivemos uma nova guerra cultural, onde o que está em jogo não é apenas o financiamento da arte, mas o sentido da própria cultura. De um lado, artistas, coletivos e movimentos que constroem a cultura como bem comum, partilha e diversidade. Do outro lado, forças políticas e econômicas tentando sequestrar as pautas culturais, transformando a arte em mercadoria, estética em marketing e território em palco de disputa ideológica. Como diria Augusto Boal, a cultura não é o que se consome, mas sim o que se faz junto. E hoje estamos aqui para pensar juntos quem é que tenta controlar a arte e a cultura da cidade de São Paulo e por quê. Que caminhos restam para o pensamento crítico e a criação popular? Para nos acompanhar nesta conversa, temos aqui dois excelentes convidados, aqui nossos queridos. O primeiro, aqui, seja bem-vindo, Rudy. Rudy Fran Pompeu é ator, diretor, produtor e dramaturgo, fundador do grupo Redemoinho de Investigação Teatral. Foi presidente da Cooperativa Paulista de Teatro por 10 anos e é articulador do movimento Arte pela Democracia. Seja muito bem-vindo, Rudy. Obrigado, boa noite. Também nos acompanha o excelentíssimo Zé Renato, artista produtor, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, fundador da CAIS Produção Cultural, com mais de 20 anos de atuação em teatro, dança, música e circo. Participou também da elaboração e implementação da Lei Aldir Blanc no município de São Paulo e atua em diversos grupos de apoio popular ao acesso às políticas de cultura. Seja muito bem-vindo também, Renato. Obrigado, gente. Vamos fazer essa conversa. Bacana. Vamos chamar a vinheta e já começamos. Aqui a ideia é ser um papo mais quase de boteco, como a gente conversou, né? Um papo de teatro, papo de cultura. Mas eu vou fazer a pergunta cada vez para um, mas fica à vontade também para conversar, meter conversa. Pode tesourar um outro, pode trocar ideia. Papo de boteco é assim, né? A gente... Não tem tempo ruim. Faltou a cerveja. Mas ó, vou começar com o Rudy. Você acompanhou de perto, Rudy, o processo histórico aí de políticas culturais no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, né? Desde o fortalecimento da produção independente, né, aí toda a atuação da cooperativa de teatro também, até até essa recente, eu não sei se é recente na verdade, né, esse surgimento desses ataques à liberdade artística, essa verdadeira guerra cultural que a direita, né, vem implementando aí. O que você sente que mudou nesses últimos anos? Tá igual, tá melhor, tá pior? Mudou, não mudou? Eu te pergunto, né? Porque a gente vê a direita falando de batalha cultural, pega os ideais do Gramsci e joga, né? Como se fosse assim, qualquer bobagem, né? Mas na prática, você sente que esses últimos anos realmente a gente está sofrendo uma batalha cultural? Não? Cara, como que você vê? Bom, enfim, primeiro boa noite, queria, né, agradecer o convite. Agradecer também pelo excelentes convidados, eu não sei se estão à altura disso, mas dizer que eu acho que o tema que se aborda agora é um tema que, na verdade, ele realmente não é novo, ele não é recente, mas talvez, né, na gestação desse momento político que a gente vive ali, que nasceu e surge de uma certa maneira com o golpe em Dilma. Então nós estamos falando praticamente lá com a não aceitação do Aécio Neves na época com relação ao processo democrático do país. Ali a coisa começa a ficar um pouco mais nebulosa e a coisa vai caminhar para um lugar que a gente está hoje, né? Só que aí você considera que quantas pessoas perderam a vida nesse processo de lá para cá,
né? Então, assim, as coisas não são feitas sem ter, sem que aconteçam consequências, né? Diante das posturas desses caras todos. Então, assim, eu acho que a guerra cultural, para mim, ela sempre existiu, de uma certa forma. Se você pegar e voltar nos anos de chumbo, você vai ver isso. Quem que é sempre o primeiro atacado? A cultura, o povo da cultura, as pessoas que, de alguma forma, se relacionam e disputam o pensamento do país, o pensamento da cidade, né? O pensamento dos seus territórios. Porque, no fundo, é o quê, Gunther? A gente tem o artista, ele tem um procedimento de pensamento, um procedimento de técnica de estudo, de encaminhamento das coisas, uma capacidade organizacional muito grande, né? É que muitas vezes a gente apanha tanto desses caras, porque a gente é tão massacrado por esses caras que a gente se esgota, mas assim que se esgota um, vem outro, e a gente vai se organizando. Então, assim, pode ver, se você pegar aí, o teatro sobreviveu à peste, quantas tragédias nós já não sobrevivemos. A questão é, a guerra cultural, acho que ela se posta num lugar que ele é muito severo, porque ele é o quê? Ele é... Como é que você propõe a reflexão daquilo que é imaginário, daquilo que é simbólico? É disso que se trata, né? A batalha é simbólica, né? Então, assim, a disputa do imaginário é essencial e central nesse país, né? E não só no país, porque também tem a questão toda da geopolítica, né? Isso que Donald Trump está fazendo agora no mundo, quer dizer, que não é novo também, isso acontece desde muito antes, porque nos Estados Unidos você não tem exatamente... Lá você tem um campo só, talvez um campo um pouco mais moderado, mas é o mesmo campo, mesmo pensamento econômico, mesma ideia de mundo, né? E eu acho que o artista, pelo menos eu, né? Eu penso... eu sempre tento pensar o mundo através de uma lógica de, sei lá, de projeto de nação, sabe? Por exemplo, eu não consigo ver o mundo sem educação e sem cultura, né? Não consigo ver... eu lembro que nos anos 90, por exemplo, nos anos 90 eu fui arte educador, né? Me desenrolei bastante nessa parte de arte educador. Foi onde eu conheci o universo da mágica. Eu sei que você é mágico. Eu fui mágico durante 10 anos, né? Eu fui um mágico profissional, viu, bicho? Hoje eu tô meio destreinado. Você não sabia, hein? Eu já ganhei dinheiro já com mágica. Então, assim, mas isso começa lá atrás, com uma vivência que eu tive dentro das periferias. Inclusive aqui, essa rua aqui hoje me trouxe muitas recordações dessa rua aqui, né? Porque eu ia até o Jabaquara, eu ia pra Diadema, eu dava aula na Pedreira de teatro, né? Eu tinha 23 anos. Legal. Então assim, dali você percebe que toda essa metáfora da guerra cultural, tô só fazendo alguns pequenos recortes nos apanhados para tentar voltar no ponto que eu acho que é crucial, né? Que é a disputa do imaginário mesmo, a disputa do pensamento. Eu acho que é disso que se trata. Então, projeto de nação é um pouco isso. Quando a gente pensava lá na década de 90, né? O processo de arte e educação, relacionar a cultura com a educação, a gente inverteu, né? Porque eu lembro que antigamente se falava educação através da arte, né? E a gente inverteu a palavra, a gente colocou a palavra na frente, né? A gente vamos jogar a arte na frente. Arte e educação. Né? E virou essa coisa da arte e educação, uma coisa mais rupestre, uma coisa, como é que a gente, né? Como é que a gente faz esses processos pedagógicos se misturarem, se juntarem, né? Para que a aula fosse uma coisa gostosa e prazerosa de ser feita para as crianças e adolescentes da periferia, que tinham uma vida muito difícil, né? Bom, agora que estão privatizando, militarizando as escolas, a primeira vítima está sendo a arte. Dentro das escolas. Estou falando de escolas públicas. Mas é a política que os caras... Qual que é a política dos caras? Como é que os caras destroem as culturas? A primeira coisa que ele faz quando tem uma guerra é destruir a cultura do outro. Destruir seus totens, destruir suas estátuas, destruir seus museus. É isso que os caras... São seus símbolos. Porque é simbólico a disputa. O que está acontecendo hoje no Brasil, por exemplo, é uma volta do conservadorismo, ou seja, as pessoas saíram do armário. Não é que esses caras não pensavam diferente. Esses caras eles escondiam bem, né? Eles escondiam bem. Eles sempre tiveram aí. Eles sempre foram desse jeito. Aqui nesse país nunca nada veio de baixo, cara. Nunca veio da base popular. As coisas sempre foram construídas por cima. A gente tem até hoje resquícios da monarquia. Você fala o Palácio do Planalto, você fala o Palácio do Governo, você coloca aqueles caras lá, aqueles soldados que ficam lá. É tudo num caráter bélico ainda, né? Num caráter de palacetes, de monarquia. Claro. Então, eu não quero ficar só tomando o tempo todo a palavra, mas eu só queria terminar dizendo assim, eu acho que se trata de um projeto de nação. Qual é o nosso projeto de nação? Qual é a tua ideia pro mundo? O que tu quer pro teu filho? O que tu quer pro teu neto? Entendeu? Pra tua neta? O que tu quer pro mundo? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer e começar a buscar,
Né? E acho que a cultura tem um papel essencial nisso, porque é dela que surge toda essa questão simbólica capaz. Eu sou um crente porque eu acho que a cultura é capaz de salvar o mundo, capaz de mudar o mundo. Tem muita gente que me chama de poliana, eu sei. Tem gente, amigo meu, que vai, pô, por que tu falou isso? Eu falei isso porque eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, não fazia o menor sentido eu fazer teatro, cara. É um sofrimento fazer teatro. Ao mesmo tempo, é um puta tesão de fazer teatro. Entendeu? Eu faço com tesão as coisas que eu faço na cultura, entende? Só que eu compreendo o mundo, que eu sei que eu tenho que estar lá com esse cara aqui, que é um parceiro antigo, que a gente, parece que, mano, a gente tá até cansado de ver um ou outro. Porque pode ver, onde tem negócio de cultura, nós tá junto lá vendo, fazendo as coisas, fazendo as batalhas. E a gente não pensa igual, não, tem coisas que a gente pensa diferente. Claro. Mas a gente tá sempre lá fazendo a luta política por políticas estruturantes, por mais recursos, entendeu? Claro. A gente estuda isso. O Zé virou um especialista, por exemplo, nessa parte do orçamento da cidade, cara. Entendeu? Porque a gente precisou fazer isso. Claro. Entendeu? Porque é isso, a opressão do Estado nos obrigou a fazer isso. Que muitas vezes a gente faz um papel ridículo e absurdo que é organizar o Estado. A gente vai lá pra Câmara dizer como é que os caras têm que fazer as coisas. É uma vergonha, É bizarro, cara, é bizarro. Eu falei demais, mas Zé, você prefere que chama de Zé, de Renato, Zé Renato? Pelo amor de Deus. Zé Renato. Zé. Como é que você vê isso que chamam tanto de nova guerra cultural? É nova? É guerra? É cultural? Eu acho que é. Acho que a gente pode pegar um gancho aqui na abertura que o Rudy fez, e a gente pode dizer que a cultura, ela compõe aquilo que a gente tem de coletivo. Né? A gente trabalha, pelo menos aquele modo de trabalho o qual a gente sempre defende, a gente trabalha na questão de formação simbólica de um tecido social. Né? Então a cultura é muito mais do que aquilo que você efetivamente faz em cima do palco, e por isso transformadora, e por isso ela pode mudar o mundo. Né? Ela compõe símbolo, ela compõe tecido social. No momento em que você entra, desde o golpe, numa onda neoliberal, e aí ela é planetária, e ela tá no Trump nos Estados Unidos, na Meloni na Itália, no Orbán na Turquia, né? Nessa coisa toda, é o quê? É a apologia do sujeito. É a apologia do indivíduo. Né? A gente vive esse mercado, então assim, quando fala é pro meu filho, é pro meu tio, é pro aluno, não, a questão hoje, atual, que o grande capital defende é o que é aquilo que é pra você. Tipo, você fala da cultura do individualismo. Do individualismo, né? Claro. Você tem que ser, o empreendedorismo de si mesmo. Né? E isso se espalha para o Uber, isso se espalha na aula, isso se espalha em todos os lugares. Então, a guerra cultural, ela trata atualmente da destruição do tecido de coletividade. Porque quando a gente está junto, a gente opera no âmbito do consenso e da transformação. Se a gente está só, se a gente opera na chave do indivíduo, vira o cada um por si. E aí no cada um por si fica muito mais fácil de você manipular. Porque você manipular você chama, faz aquela politiquinha de balcão, vem cá, vem... E isso tá acontecendo de monte. Inclusive cooptando um monte de gente que por um tempo teve na luta. Isso acontece direto, a gente perde várias pessoas, volta e meia. Se desvia, né? A gente perde pessoas cooptadas, né? Você pega vários segmentos em que as pessoas falam muito disso. O fulano ontem estava com a gente na luta, hoje ele está lá no palacete, está lá no gabinete e olha pra gente e desmente tudo aquilo que ele disse um dia, né? Por quê? Porque você chega ali, faz um contratinho, dá um pequeno poder. Claro. E aí a gente também está falando disso, né? A gente está falando desses pequenos poderes que o neoliberalismo emprega para cooptar as pessoas, e isso te traduz em pequeno poder e em pequeno dinheiro, porque na verdade ele quer arrebentar todo mundo e tirar mais valia, porque é isso que importa no final das contas. Então você acha que o mecanismo que eles usam para capturar as pautas culturais, principalmente as que a gente poderia dizer que são progressistas, entre outras, é fazendo distribuindo esses pequenos poderes, por exemplo. Uma das estratégias, uma das formas é essa, formas, né? E inclusive a gente encontra pessoas que tentam conseguir isso. E isso se traduz, por exemplo, nisso que o Rudy falou, né? Efetivamente, teve uns momentos em que a gente estava numas lutas lá na Câmara, e a gente inclusive ouviu desse nosso atual prefeito,
né, num dos momentos em que a gente estava ali brigando pelo orçamento 2016, 2017, qualquer coisa assim. Legal. E eles viraram pra gente e falaram assim, não, vocês têm que estudar. Vocês não sabem como Quem funciona. falou que tinha que estudar? Os vereadores. Fala pra vocês? Para nós. Os Mas vereadores, eles são os doutores, os vereadores né? falaram, Vocês são pessoas ilustradíssimas. vocês vêm aqui, vocês vêm aqui. Qual esses vereador caras- fala essa bobagem? Não sei. Vários Melhor vereadores evitar falavam isso. citar. Vários Por quê? falavam Porque eles fazem um orçamento. Seu bando. Eles fazem um. O que é orçamento, Gunter? É um projeto de isso? lei. É um projeto de lei que o executivo manda pelo legislativo, certo? Tá. Aí só que os caras criam o bagulho tem 400 páginas. Não, tem São mais. 5 mil linhas de Excel. São 5 milhões de louco. Excel. Aí os caras fazem o quê? Colocam códigos, siglas que você não compreende. Né? Como é que Você tem que chamar como é que o o nosso Dan povo... Brown, né? Que fazia aquele Não. código da Vinci, né? Como é que o nosso povo vai saber? O Zé foi estudar decifrar. isso, por exemplo. Foi estudar o que é função cultura, o que é função não sei o quê. Você entendeu? Foi estudar. E a gente estudou isso. A gente fez encontros para estudar. Até hoje isso acontece. Entendeu? É críptico, né? É todo... Porque a cultura se organiza, meu irmão. Porque a cultura Claro. não é boca aberta, não. A cultura se organiza. Entendeu? Mas eles chegavam nessa pachorra de... Vocês têm que estudar, vocês não entendem nada. Não, vocês Esse era o papo. vêm aqui falar de orçamento, a gente fala pra vocês que tem problema, vocês não acreditam porque vocês não entendem como funciona. Vocês precisam estudar. Seu a gente bando falou, de artista ignorante. beleza, Era meio que isso, a papo. gente vai estudar, maravilha. Chega ao ponto em que, de repente, 2020, mais ou menos, alguma coisa por ali, teve um dia que teve um orçamento, uma da audiência da cultura, que eu cheguei no Jair Tato, que é um parceiro, presidente da Comissão de Cultura, e falei assim, cara, hoje eu não posso falar em 3 minutos, eu preciso de 10. E aí? Pra eu fazer uma análise tem do esse orçamento da cultura dos últimos 10 anos. Tem esse detalhe. Quando a gente vai lá, a gente só tem 3 minutos de Entendi. fala. Entendeu? Aí, assim, Pouquíssimo, então assim, eu preciso de mais. Tá. E ele me deu. Ah, legal. Aí eu fiz uma apresentação e no final você ouve de um vereador falando assim: poxa, Zé, você fez uma apresentação aqui que nem a gente que tá aqui todo dia tem noção da dimensão disso que você tá falando e não consegue acompanhar esse histórico que você apresenta. Ah, legal, hein? Né? Isso tem gravado? Tem disponibilizado? Tem, Legal. tem. Eu tenho algumas publicações dessas aliás, coisas, desses estudos que eu faço. Tem uma, adoro. coisa, Legal. tem uma coisa, Gunter, que acontece. Vamos falar aqui pro teu público Se aqui. a gente acha, põe na descrição desse vídeo. É bom, Eu te porque mando. É bom, Legal. porque existe na Câmara uma coisa que chama Subcomissão de Cultura, que é uma conquista nossa, inclusive. Né? Subcomissão de Cultura, Tá. né? Que é o quê? Câmara Municipal de São Na Paulo, Câmara né? Municipal de São Paulo, Tá. que acontece de 15 em 15, Zé, né? De 15 em 15 dias acontece um encontro lá sobre o orçamento, por exemplo, né? É uma Tá. subcomissão de cultura do orçamento, quer dizer, existe a comissão do orçamento, essa subcomissão ela não é deliberativa, ela é consultiva, mas ela pode pautar muitas coisas, ela consegue fazer requerimentos pro secretário de Cultura, e assim vai. Marca uma agenda. e tal. Isso, apesar de eles não caírem, mas a gente faz a disputa com eles o tempo todo Mas ali. eles estão estudando, pessoal. Não, porque esse Eles têm campo... que ter tempo para estudar. Porque esse campo, velho, o que acontece, né, bicho? Se a gente não se organiza pra cobrar o que é de direito nosso, porque é nosso o bagulho, não é que assim, veja, o legislativo, o papel dele é legislar, fazer lei. A gente ajuda a construir lei. A gente constrói leis. Nós, movimento de cultura, Claro. nós não somos advogados, mas a gente escreve a porra da lei, entendeu? E aí depois a gente leva pro legislativo, constrói junto com alguns vereadores ou com algumas bancadas que são parceiras nossas, e a gente consegue pautar muitas vezes. Isso já aconteceu na história de São Paulo, Tá. tá? Isso com fomento ao teatro, Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, com prêmios a Renato, com fomento à Fomento à dança, dança. com fomento à periferia. Assim, os grupos artísticos na cidade de São Paulo, e aí quando eu falo grupo artístico, eu tô falando também do povo da graxa, tá? O pessoal da graxa, do teatro, todo mundo que se envolve. Tá. E todas as linguagens, não tem uma linguagem, tem todas. Né? A gente é muito diversificado, né? Quando você fala de música, você Cultura não... é super A ampla, música é ainda ampla, mais no o Brasil. teatro é amplo, tudo é amplo, não tem como, cara. O circo tem várias modalidades e assim vai. Vários Legal. formatos. Enfim, toda essa galera se reúne, tá? E assim, para tentar disputar determinadas coisas. O que Claro. tem acontecido com a gente na guerra cultural que você está propondo no debate? Tem acontecido o seguinte... Vamos falar sobre isso, porque eu acho que é legal às vezes botar esses Pingos nos is. Não é nem pingos nos is, cara. Eu acho que é tipo assim, é tirar esse fio de cabelo da boca, sabe? Tipo, a gente Tá. precisa conversar sobre essas coisas, a gente precisa conversar sobre isso. A gente tem se separado muito no campo da cultura. Se separado e se dividido por contas de bobagens, muitas vezes. Mas, e outras não, né? Então, Tá. veja, quando você não está organizado, né? Não existe espaço vazio na política.
Alguém sempre ocupa. Sim. Você sabe disso muito bem, que Claro. você, né, no teu campo de professor, educação, mais ainda. Se você não ocupa, outro vai ocupar. Claro. E o que que acontece? Se você olhar hoje na Câmara Municipal de São Paulo, tem um movimento, né, que ele é da cidade, ele tá lá, né, que é um movimento de direita, obviamente de direita, porque quando o cara fala, eu sou apolítico, eu sou apartidário. Esses são os que eu tenho mais medo. Não, quando nasce um bico tucano nele daqueles bem direita. O cara fala, Quando o cara fala, isso não. Essa é boa. Quando o cara fala, isso não é Nasce o nariz do político. Pinóquio, não nasce Na o bico hora. do tucano. Quando o cara fala, isso aqui não é político, ele é de direita. Ponto. É uma ignorância muito grande. Ponto. Né? Não existe não político. Não existe não político, gente. Não existe não político em nenhum setor. Você pode ser progressista, você pode ser conservador, você pode ser anarquista, você pode ser o que você quiser. Mas não político não existe. É grego, pô. Você joga um papel no chão, você tá fazendo política. Entendeu? Claro. Então, só que ali, o que eu queria falar, focar nesse lugar da guerra cultural, porque a guerra cultural é uma simbologia que, pra mim, me lembra muito aquele episódio do Roberto Alvim, não sei se vocês lembram isso na gestão bolsonarista. O que aconteceu? Vamos relembrar Não, porque aqui. ele falava disso, né? Ele falava muito. Nós temos que acho que o Olavo de Carvalho falava isso. Eu não lembro quem que falava, mas alguém falava. Eu lembro que esse tema foi muito, muito usado naquele momento histórico ali, né? Então, para você ver o tamanho do perigo que é os espaços vazios no campo político, Claro. né? Porque assim, no imaginário social, nesse campo em que a gente deveria estar atuando mais e mais coletivamente. Então, no momento que você tem a uberização, que tem a pejotização, toda essa coisa, isso nos divide, porque todo mundo quer ser um empreendedor. Então, assim, eu também quero, ele também quer, todo mundo quer, Claro. só que a gente não é coletivo. Por isso eu sempre preguei muita coisa do cooperativismo, que eu achava que era o modelo mais revolucionário de empresa que podia existir, né? Tipo, né? Eu acho que, inclusive, tem umas experiências fora do nosso campo cultural, né? Que tem experiências com cooperativismo fantásticas. Né? Fantásticos. Vai abrir uma agora, inclusive, aqui em São Paulo, que chama Gomo, né? Que é muito legal, que é um supermercado que você... Enfim, depois vocês pesquisem, é muito legal. Não sei se vocês viram isso. É um grupo de Gomo? pessoas... A Tercília conhece. A galera se reúne, eu não vou saber explicar direito, mas é assim, depois tem Instagram deles, tudo, tá? Eles se reúnem, eles se organizam, né? Eles doam força de trabalho deles Tá. e eles se cadastram como se fosse você fica cadastrado nessa cooperativa e você Legal. pode consumir os produtos muito mais barato que tem lá, entendeu? Interessante. E é você que vai lá e trabalha, você ajuda a limpar, você ajuda Faz uma troca. É um negócio bem interessante. Tem algumas experiências no mundo e eles estão trazendo para São Paulo e é muito legal. Bom, enfim, eu queria dizer que talvez seja um modo mais revolucionário que não tem lucro, sabe? A Gomo não é uma coisa que tem lucro, não visa o lucro, assim como uma cooperativa não visa. Então por isso eu acho que talvez uma das experiências empresariais mais revolucionárias que tem é o cooperativismo. Só que ele não dá conta de nós mais, entendeu? Porque hoje em dia você ser um cooperativo tá tão caro quanto você ser uma microempresa, uma pequena empresa, uma MEI, sei lá o quê. Aí, tudo isso caminha para um sequestro da nossa coletividade, da nossa capacidade de luta, de organização. Porque é dentro da Tudo pra coletividade... dificultar, né? Cara, Pra que facilitar se a gente Ô, pode Gunther, complicar? Desde quando que a gente consegue viver isolado? A gente não consegue, até a pandemia que não me deixa mentir, cara. Ninguém consegue viver isolado, você se deprime e morre. Você fica triste, entendeu? E você ficar triste, você dá trabalho pros outros, entendeu? Você vai pro hospital. E, cara, não. A cultura tem essa possibilidade de agregar as pessoas, trazer as pessoas pra junto, sentar numa mesa junto, conversar. Coisas que a gente não faz mais, né? E aí não tô nem questionando mais todas as outras questões, que é o celular que você tá aí, que eu tô aqui, entendeu? Que a gente não consegue, às vezes, tá tomando café vendo o celular. Virtualizou muito, né? Vai no banheiro com o celular na mão, porra. Isso, não, eu não tô criticando, É um não. Eu vício não sou também. esses velhos, sabe? Eu tô velho já, mas eu não sou esse velho saudosista, não. Eu gosto muito de mexer nesse trem. Mas eu queria dizer que, de alguma forma, a gente precisa reconstruir nossa base. E reconstruir nossa base significa estar junto, bicho. Significa dar a mão, dar brava. Pô, vamos sair pra conversar. A gente não pode se encontrar só na porra da luta política o tempo todo. A gente não consegue, cara. Entendeu? A gente Falta não mais disputa o espaço de pensamento. convívio, A gente tem que né? não conviver junto, mano. Não consigo ver, não consigo enxergar. Essa experiência da cooperativa de alimentos que eu acabei de falar, de supermercado, é muito interessante. Talvez seja bom conhecer, dar uma Meio na olhadinha. linha do Armazém do Campo ou é bem diferente? Não, é assim? diferente. Tem que Diferente. Tem que olhar lá. A Armazém do Campo também é legal, mas é outra É outra forma. proposta.
Zé, desculpa, tô falando Não, muito, imagina, mano. me corta. Imagina. Tem uma coisa que é isso que ele fala, né? Você é meu amigo, mano. A gente tá num momento de guerra que, assim, tem uma coisa que os caras fizeram muito bem, que foi destruir a gente pelo poderio econômico. Então, assim, a gente viveu um momento ali que a gente estava no final do governo Haddad, final de 2016, quando o Dória assume, então a gente vem na esteira do impeachment da Dilma, assume o Temer. O que o Temer faz? Acaba com o sindicato. Acaba com o sindicato. Gatos, não dos gastos. Acaba com o sindicato. Foi uma das primeiras coisas que ele fez, acabar com o sindicato. Que é o quê? Que é a perspectiva de reunião coletiva de trabalhadores. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem Perseguiu a cooperativa, perseguiu. Ataque às cooperativas, ataque ao sindicato. O que é? Ataque aos sindicatos. O Temer, ele fundou a base de toda a perseguição que a gente tá vivendo hoje. Né? Ele foi verdade, mentor do golpe. A nível federal. Ele é mentor do golpe, né? Então, assim, acaba com os sindicatos, acaba com as bases cooperativas, ou seja, vai destruindo essa possibilidade de coletivo em nome desse empreendedorismo, em nome de vender tudo para iniciativa privada, e a gente estava muito forte. O Dória assume, primeiro momento que ele faz um congelamento do orçamento aqui na cidade, a gente estava tão forte ali, tão estruturado, tão organizado ali no final do governo Haddad, a gente botou 7 mil pessoas na rua. A gente fechou a São João, Avenida Ipiranga, subiu ali pelo Xavier de Toledo e Viaduto do Chá. Não tá falando daqueles atos do Arte pela Democracia? Depois vai... O Arte é um pouco antes disso, mas tá misturado isso aí. Né? Então ali a gente chama esse ato de ato do descongela. Ato de descongela. Ato do descongela já. A gente conseguiu botar 7 mil pessoas na rua ali naquele momento. É uma boa mobilização. Hoje, as pessoas estão tão numa luta cotidiana de vender o almoço, dar aula de manhã para pagar a janta à noite. Vender o almoço para pagar a janta, né? Porque cortaram financiamento, burocratizaram os procedimentos dos editais, inventam um monte de vírgula, X e número e documento. Atualmente a gente está tendo que entregar certificado de antecedente criminal para ser contratado para fazer um fomento. Não, é terrível. É sério. Você tem que integrar, quando você ganha um fomento, quando você ganha um projeto da Secretaria Municipal de Cultura, são 25 documentos, e 2 deles certidão de antecedentes criminais federal, certidão de antecedentes criminais estadual. Quer dizer, eu já começo desconfiando do cidadão. Você entende? Mas, ó, então, exemplo, o que acontece? Tem um monte de gente que acaba perdendo o projeto, e isso eu não tô fazendo figura de linguagem, figura de linguagem. Fato. Tem gente que perde dinheiro e edital, que ganhou no mérito da questão artística, no mérito da questão cultural. Ele ganha, aprovado. Ele é aprovado, selecionado, contemplado, o que quer que seja, independente do nível, do tipo. Ele perde porque ele errou um X num documento. Claro. Isso não é figura de linguagem. E não há nenhum tipo de esforço da máquina pública. O esforço é exatamente no contrário, é no extremo da burocratização, no extremo da juridicalização da coisa, exatamente para não contemplar o acesso, ferrar, destruir aquela iniciativa, a pessoa deprime, vai ficar puta porque ela não foi contemplada, vai individualizando o sujeito, fica mais facilmente cooptável. Claro. Ele destrói a capacidade de organização da gente quando eles fazem esse tipo de coisa. Né? Então é toda uma máquina, é realmente uma máquina de funcionamento burocrático que está operando no sentido de destruir a coletividade. Nesse sentido, eu acredito numa guerra cultural, sim. É uma guerra cultural, mas também tem esse transfundo econômico, né? Que é o pulo do gato ali, que eles detêm esses meios, né? Para silenciar de uma certa maneira os projetos culturais que possam simbolizar alguma resistência também às políticas privatizadoras, autoritárias. Então, quando a gente fala de poderio econômico, não sei, eu acho. Eu tenho gostado muito de fazer um debate nessa questão do poderio econômico, que muita gente ouve assim, né? E principalmente a gente ouve muito em relação à mamata da Rouanet. Né? A mamata da Rouanet, dos artistas da mamata da Rouanet. Vamos lá. Isso é um papo que eu nunca entendi, na verdade, da direita, porque é uma insanidade. Eu explico pra você. Saiu recentemente uma pesquisa dos 10 artistas que mais receberam dinheiro público nos últimos 10 anos. Pesquisa da onde? Só de curiosidade. Não lembro. Eu posso levantar, eu te mando pra gente botar no podcast. Legal. Saiu.
Todos eles são do sertanejo ligado a shows milionários feitos com pequenas prefeituras de interior, onde um show de um cara desses consome 90% do orçamento da pasta da cultura da cidade no ano. Mas não existe superfaturamento nisso. Tá, Não, pessoal? imagina, de jeito nenhum. Imagina, nem rachadinha, nem nada disso. O seu Zé Renato enlouquecendo, falando um negócio desse. Existe uma coisa que a galera fala. Por que a galera fala da mamata da Rouanet? Eu te conto. Sabe por quê? Porque na Rouanet sai loguinho. Eu vou te contar, sai logo. Mas qual é o problema? Me diz qual é o setor econômico desse país que independe do dinheiro público? Me explica um. Setor que não dependa do dinheiro público? Até o banco acho que do dinheiro público. O agro. Eu acho que não existe isso no Brasil. Claro que não, porra. O agro, plano safra, 560 bi por ano. Banco, o maior programa de transferência de renda desse país é os juros da dívida. Claro. Que passa 1 trilhão de dinheiro federal para banco todo ano. Setor não, mas o dinheiro da cultura é muito, pessoal. Agora, é muito me diz dinheiro. uma coisa. Se eu financiar... Se o dinheiro... Então, mas a jogada do login que eu quero te fazer é a seguinte. Se o banco, o agro, o automóvel, tudo isso é financiado com dinheiro público e depende disso, por que os produtos deles não têm logo dizendo este saco de arroz foi produzido com a lei Candir, número tal, e loguinho do Ministério da Agricultura? Ah, isso é verdade, né? Eles camuflam bem essa parte, né? Por que o automóvel, junto da placa ali atrás, não tem? Esse automóvel é produzido com subsídios da indústria automotiva vindas do governo federal. A genialidade do engenheiro dono da montadora. Entende? Só vocês que não estudam. Porque quando você coloca o loguinho, você vira mamateiro. Agora, eu acho ao contrário. Eu acho que o pessoal da direita, eles têm raiva de artista. É uma coisa, é mais irracional. Eles inventam qualquer argumento como... Eles são criativos em inventar qualquer baboseira. Mas assim, por exemplo, o diretor da escola do meu filho, né, foi afastado. Eu vivo contando essa história aqui no podcast, né? Aí quando você pega o processo administrativo, por que ele foi afastado? Porque ele lia poesias. Fala, ué, mas ele é professor de literatura, né? É diretor, mas a formação dele é professor de letras. E nas reuniões do conselho não pode ler uma poesia? Né? Tipo assim, então eu acho que existe o pessoal que é muito autoritário e tal, tem um verdadeiro horror à arte, horror à sensibilidade, a abertura mental que a arte traz, a inspiração. Eu acho que é uma coisa visceral também. Aí depois eles justificam com qualquer bobagem, né? Mas existe, eu acho que uma raiva mesmo, né? Uma raiva da música, uma raiva do teatro. Mas você entende onde é que se localiza isso, cara? Porque, aliás, deixa eu falar aqui na câmera lá pro pessoal da direita. O negócio é o seguinte, vocês não vivem sem nós. Mas, vocês não da largam Netflix, vocês não largam... Vocês veem novela todo dia, vocês não aguentam, vocês vêem filme, vocês não convivem, não conseguem conviver sem a gente. Então, assim, na verdade, é uma coisa meio esquizofrênica dos caras, porque é isso, cara. Os caras, na verdade, é porque a gente tem uma capacidade de disputar o imaginário, Gunter. Eu acho que é isso. Professor tem. Por que os caras perseguem professor de cultura, gente? Porque o professor, cara, é uma base formativa. O cara. Aí eles ficam dizendo, tentando construir. Como é que os professores estão fazendo. Doutrinação. Entendeu? Não, é porque vocês têm medo do que é diferente, do que é diverso, do que vocês aprenderam nessa vidinha mesquinha, medíocre de vocês. Só tem um detalhe. Entendeu? O pessoal que nos acompanha, a maioria de esquerda. Não, mas não tô falando pra esquerda, tô falando pra direita. Mas a gente tem que viralizar. O papel da esquerda é divulgar essa porra aqui, entendeu? Botar na internet e divulgar. Tá se divertindo a Tarsila. Não, porque tem uma coisa disso que o Rudy tá falando. Mas é isso. Divulga aí, quer que vocês escutem mesmo. Mas, Gunter, você tem toda a razão, mas assim, isso tudo que a gente vai falando são os mecanismos que eles inventam pra nos destruir, exatamente isso. Claro. Porque o que eles têm raiva é que a gente inventa formas de existir e eles não aguentam. Mas quem são eles? Quem eles pensam que são? Conte. Que nomes a gente pode dar? Algum boi? Ou não tem? É melhor não citar nome. Nome pessoa? Não, por exemplo, porque a questão não é individual. Você fala do quê? Não, só para aclarar, né? Eu não vou citar nome. Quando você fala, você tá falando da direita? A gente tá falando aqui da base da direita, o que o pessoal hoje gosta de chamar de gado, o pessoal da base, né?
que saiu do armário. A gente está falando dos líderes da direita, sejam políticos, sejam econômicos. De quem que a gente está falando exatamente que está batendo e está promovendo essa guerra cultural? Eu tenho minhas suposições, mas eu falo até para quem está nos ouvindo ficar mais claro, porque às vezes a gente fala de uma maneira muito ampla e quem está do outro lado, que às vezes não tem a mesma bagagem que a gente, fala, mas de quem que eles estão falando? Eles estão falando de vereadores? Estão falando de alguns empresários? Estão falando no geral? Pergunto mais por conta da nossa audiência mesmo. Então, eu posso começar, Zé? Claro. Não, cara, é o seguinte, veja. É um pensamento, não é exatamente uma pessoa. Começou com uma pessoa, possivelmente um dono de terras, um fazendeiro, um barão do café, um escravagista. Começa com esses caras, entendeu? Porque é isso, outro dia... Porque se a gente entender o próprio processo da escravidão na escravatura brasileira, quando teve a abolição da escravatura, entendeu? Foi uma troca que foi feita, isso todo mundo sabe. Foi uma troca que foi feita. Olha, ok, nós vamos liberar os escravos aqui, nós vamos escravizar as pessoas, mas a gente quer o poder do Estado. Continua na mão deles. Então, essa cultura, ou essa perseguição à cultura, acho que já começa ali com os coronéis perseguindo de repente. Mano, esse Estado é coronelista até hoje. O que é que mudou? O que é o Mota no presidente da Câmara? Nossa, é mesmo, né? O que é esses caras? Só você fazer uma análise, gente. A gente, olha, tem os caras que são mais moderados. Então, aqueles caras que... Também vamos ser justos. Existe uma coisa que é uma direita e um campo da esquerda, certo? Que conseguem dialogar, conseguem ter algum decoro, cada um pensando no seu pensamento econômico, pensando no seu pensamento de vida. Ok. Uma conversa mais ou menos civilizada. Você tem algum ato civilizatório nisso, né? Porque se trata de um pensamento distinto com relação ao processo econômico, um processo de construção cidadã. O cara não gosta, por exemplo, você não pode falar de não monogamia, sabe? Ou seja, você tem um monte de coisa relacionado a esse pensamento quase clerístico, esse pensamento conservador de extrema que navega ao lado da extrema direita, mas não é a extrema direita. Claro. Não é? Então é diferente. A extrema direita, estamos falando de Eduardo Bolsonaro, que está lá, que você olha nos Estados Unidos, o que o cara faz nos Estados Unidos? Tem que dar nome mesmo, Eduardo Bolsonaro. O que esse cara faz? Né? O que ele faz lá? Tá promovendo uma guerra contra o país. É bizarro. Mas o caso dele não é só cultural, mas é subserviente. Mas é subserviente. Ele vai lá e fala do... O presidente Trump. O presidente Trump falou hoje, magnífico, o presidente Trump. Entendeu? Como se presta o Marco Rubio. Ele tem um puxa-saco, um pelego, que dá um pouco de raiva até de você ouvir o cara. Então, assim, é o tipo de sujeito... Paciência, né? Então, aí o que eu tô querendo dizer com isso é que não é que tem o nome de uma pessoa, mas tem um fato histórico muito óbvio, né? Nós vivemos há muitos anos. O que acontece? A nossa democracia no Brasil, vamos pensar que a nossa democracia ela é muito jovem. Ela está sempre em risco. Desde do fim da ditadura militar, a gente não conseguiu ter um processo democrático assim, coordenadamente tranquilo. Está sempre em risco. Pode ver. Está sempre em risco. A gente não consegue... Aliás, nós devíamos estar comemorando que tem um general preso. Entendeu? Não, isso sim, eu acho que é uma coisa cultural nova. É um fato cultural, talvez, além de ser um fato político e tudo. Tem algo que o Rudy aqui trouxe que eu concordo muito também. A gente sempre teve uma dicotomia entre direita e esquerda, mas que ela se dava num campo de diferentes intelectualidades. Então, você tinha um pensamento mais conservador de direita, né? Mas que ainda tinha um pensamento de país, um pensamento de educação, um pensamento cultural, mais ligado às belas artes, à ópera, ao balé clássico, mas que havia uma discussão possível, um debate possível daquilo que são as formas de existir no mundo, que se propunha uma de um lado e eles propunham outra, mais clássica, né? O que a gente está vivendo desde a irrupção dessa extrema-direita, desde que esses ratos saíram do esgoto, e aí você vai no fundo do alçapão, no fundo do fosso, e você acha um alçapão e vai mais no fundo, e acha outro e vai mais no fundo, parece e que não tem termina. Fundo, na verdade. É que assim... A ideia de destruir. Existe uma ideia de destruir. Essa é a grande diferença. Né? Você não tá comigo, você é meu inimigo. Não é que você pensa diferente, vamos promover um debate. A gente tinha debates
interessantes, inteligentes, não sei se interessantes, mas a gente teve vários secretários de Estado, vários secretários municipais que eram mais conservadores, ou que eram mais... E que a gente podia debater. Você podia conversar com os caras, você A gente podia conseguia discordar ter deles. debate. Entendeu? É. Entende? Até um Entendeu? que a gente falou hoje aqui fora. E entendeu? agora, quando senta pra conversar, Não tem diálogo. conversa. Então você tem, por exemplo, hoje, uma extrema-direita que propõe um movimento na Câmara Municipal de artistas de direita que começa defendendo a liberdade de expressão, criminalizando o funk. Que porra de liberdade de expressão é essa? Liberdade de discriminação. Liberdade da... Não, eles chamam de liberdade de opressão. Liberdade Eles são contra- da eles minha são- expressão. Eles são contra a linguagem neutra, eles são contra termos considerados racistas, eles são contra uma série de coisas. Eles São dizem contra que... políticas de cota, são contra de cotas. políticas de Se o distribuição de Boal recursos. tivesse... Já que a gente tá disputando o campo do imaginário, Uau. se o Boal estivesse vivo, fosse vereador hoje, conte. O que vocês acham que ele estaria aprontando Cara, eu na acho que ele, Câmara Municipal de São Paulo, hein? eu acho que ele não Ai, meu seria Deus. vereador, ele ia falar, Não mano, ia aguentar, não né? ia, não dava pra ele. É que ele ia organizar umas intervenções muito loucas. Mas não como vereador. Né, eu acho Claro. que... Ele Não, ia ia causar, ser muita pressão. ele ia fazer muito Ele ia teatro. causar lá Ele ia dentro. fazer muito teatro invisível ali dentro, sem ninguém saber o que ele estava fazendo. Puta, ia ser legal, hein? Ia ser legal pra caramba. Esse Ele ia pessoal fazer que fica muito- fazendo Sabe que- teatro invisível. Ô, Leo, O pessoal, porra, ele tem... o que o Zé falou agora, uma coisa que a gente tem que considerar, porque a gente pode até brincar com ela, mas assim, essa coisa que ele falou dos artistas, como é que você falou? Dos artistas livres, uma coisa que ele criou, enfim, contra a censura, eles falam que a esquerda... Eles são contra a censura? eles falam que São pela liberdade de expressão e contra a censura. Eles falam que a esquerda promove a censura nas artes, né? Então, assim, eu ouvi outro dia alguém maluquice. falando assim, pô, tem gente que tem medo de falar as coisas, porque senão o pessoal da esquerda cai em cima. Um bagulho assim. Pô, vocês que são de esquerda nem deixam a gente criar nosso podcast pra defender partido nazista mais, pô. Então, essas coisas, Que cara. censura toda Então, mas olha essas bizarrices. É umas coisas malucas, né? Mas como é que tu chega num lugar desse? Então, como é que tu chega num lugar Como desse? assim? Como é que a gente chegou nisso, entendeu? A gente chegou nisso porque teve espaço vazio, cara. A gente não ocupou. A gente deixou A gente espaço. deixou a culpa. Aí eu concordo. A gente Isso eu tem concordo. alguma responsabilidade. A gente precisa reconstruir essa porra. Sabe o que acontece? Ó, vou falar rapidamente. Eu falo de... Eu me exalto às vezes. Mas eu aqui é não- pra falar ó, mesmo. Mas, ó, veja. O problema Gunter. seria se não falasse. Gunter, aqui. pensa só, cara. Vamos lá. Antigamente, você conseguia, né? De novo, parecendo um velho saudosista, mas não é. Você conseguia reunir com as pessoas, entendeu? Talvez pudesse ser feito hoje isso online, que seja. Mas, por exemplo, você tinha movimentos de base. A gente perdeu um pouco isso, porque a gente acreditou que tratou o povo e as pessoas, as bases, como clientes, assim, sabe? Tipo assim, então, ok, eu vou dar minha casa, minha vida pro cara, o cara tem a casinha dele, agora tá ok. Só que a gente esqueceu que as pessoas crescem. Então, o cara que tinha 10 aninhos ali, agora o cara tem 20, 30, você entendeu? O cara Passou já 10 vota. anos voando, né? O cara não sabe. É muito rápido. Parece que não. A gente, quando tem 20 anos, não se liga disso. Quando a gente tem 50, a gente sabe bem como é que é isso. Então, assim, o tempo conta. Entendeu? O tempo conta. Aí sou Pepe Mujica. O valor é a vida. A gente paga, não é o dinheiro, é a vida. Sabe? Cada vez que eu venho aqui, tô aqui 1 hora com vocês hoje, eu tô pagando em vida pra vocês, pra estar aqui falando com vocês. Percebe? Que eu podia estar em outro lugar, mas eu tô Claro. aqui falando com vocês, então tô pagando em vida. E isso a gente não percebeu ao longo da nossa trajetória política. E eu acho que a gente não. A gente acreditou que estava superado. Cara, A gente pois é. acreditou por um momento que estava superado. O que a gente acreditou que tá superado? Só de curiosidade. Não, pra entender, assim. Você não acha, por exemplo, que Que Tava nunca superado. mais voltar, nunca Não mais se, voltariam os fascismos? nunca mais se Não. criaria a condição social para fazer um fascismo como esse emergir novamente. Nunca mais as pessoas iam considerar a hipótese de que defender o nazismo é uma coisa que é liberdade de expressão e não É algo que duro deva isso, ser né? absolutamente É. defecado goela abaixo do mundo, né? Assim, algumas coisas do imaginário
A gente imaginou que estavam superadas nesse sentido e não estavam, elas que não. estavam abafadas. A gente É não isso que ele tá formou, falando. a gente não formou as pessoas, sabe? Para as pessoas compreenderem o mundo adiante. A gente não formou as pessoas. Olha, sabe por que você está se formando nessa universidade? Porque teve um programa chamado, sei lá, FIES, sei lá qual o programa, que te deu, né, que conseguiu, ProUni. né, o ProUni, que, por exemplo, A abertura de novas faculdades. que determinado governo criou tantas universidades quando não tinha nenhuma, entendeu? Desde as capitanias hereditárias não tinha universidade nenhuma, de repente vem os caras e constroem uma universidade, e você teve acesso a isso, mas você teve acesso a isso a esse custo, por isso. Então é importante que você considere e olhe para isso. Você não forma... É isso, cara. Se você não ensinar conversar com o teu filho, educar o teu filho, a tua filha, né, para algumas coisas... Você pode criar... Tem várias formas de você educar. Tem várias tendências, né? Eu lembro que quando eu dava aula, a gente estudava Frenet, né? A gente estudava tudo, né? Então, assim... Só que é o seguinte, eu acho que se você não conversa com as pessoas sobre essas questões do mundo, né, ou da vida, do que você está pensando da vida, como é que é, entendeu? O risco de você perder essa figura pro imaginário que está posto, que está dado, e aí é quando eu falo do espaço vazio, né? O que foi, por exemplo, aquele ato que a gente fez, chama o Ele Não, lembra disso? Os caras usaram contra nós o Ele Não, entendeu? Um ato bonito como aquele. Eles reverteram, porque eles pegaram o conservadorismo, olha lá os caras lá, outro mostrando a bunda, outro mostrando não sei o quê, você entendeu? Olha o outro mas lá, aí... dois homens se beijando, duas meninas... eles usaram isso contra nós. Aí você percebe que o mundo todo, quer dizer, no mundo que a gente tá, era uma bolha naquele momento, e o Brasil... Tá ali, ó, encostado no conservadorismo. O que é o Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo é um estado conservador, que muitas vezes eu tenho projetos meus que não foram aprovados para fazer esses festivais, circulações que tem no estado, porque tem cena de nudez, entendeu? O Zé Celso nunca conseguiu circular. Porque é depravado, é depravação, você entendeu? Então, tudo isso é a política do medo, a política do medo, a política do ódio, né? Então, cara, não é disso que se trata. Então, assim, não é exatamente uma pessoa que a gente nomeia para esse estado de coisas. É um pensamento que é pior que uma pessoa. É um pensamento que a gente precisa disputar. Agora, tem uma coisa nessa virtualização do mundo, que é um pouco disso que a gente está falando, que é algo que me aflige bastante, que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Porque tem uma coisa assim, de repente você pega um Uber, já me aconteceu mais de uma vez, você pega um Uber e começa a conversar com um cara que é um pouco mais conservador. Pô, cada 10 Uber, 12 é conservador. Exatamente. Aí se você tiver ali com ele 20, 30 minutos, num trajetório um pouco mais longa, e tiver um espaço para uma conversa, você consegue até a provocar. Se você entrar, se você não ficar combatendo o que ele fala, diálogo legal, se você começar a colocar mais, mas assim, quando você tem BO com esses negócios todo que te acontece aqui no trânsito, quem é que te ajuda? É mais a galera da direita ou a galera da esquerda que vai defender o direito da galera do Uber ter vale-refeição, ter hora de descanso? Quem é que faz? Pô, é a galera da direita, da esquerda. Se você não fica só batendo, você faz... Mas aí você fica 40 minutos... e você desperta um grau de percepção e de discussão com um indivíduo. Enquanto isso, a Igreja Universal tá batendo em milhões, a rádio, esse monte de rádio gospel tá batendo em milhões. É fato. Tá batendo em milhões. A gente tá de arco e flecha, né? E isso tem a ver com poderio econômico de alcance. Claro. A gente tem um problema de alcance. Claro. Entende? De alcance. Eu não acho que a gente não tenha ferramentas narrativas para discutir esse imaginário. A gente tem. Porque a gente estuda, porque a gente tem consciência de classe, porque a gente estuda esses fenômenos históricos, a gente tem os argumentos para fazer essa disputa cultural. Mas tem uma questão aí de alcance que anda muito desigual nos dias de hoje. E isso me aflige. E acho que tem uma coisa também, gente, assim, só pra... que se você olhar, por exemplo, se você olhar o que os governos progressistas fizeram no Brasil, né, porra, o Lula levou água pro semiárido, pô, entendeu? Onde não tinha água, onde as pessoas morriam de fome. Sabe o que é você não ter água na sua casa? Se aqui se ficar um dia sem água, você fica desesperado, pô.
É só você botar isso na sua consciência. Se você não tem água um dia, você sai xingando o porteiro do prédio, sai xingando o zelador, você sai xingando o prefeito, porque você, cara, é isso. Entendeu? É direito básico. Dentro do seu privilégio de homem branco, não sei o que, tá ligado? Você mora num predinho, você vai, olha que lugar bonito esse aqui que nós está, entendeu? Tipo, agora Mas falta não água moro aqui não, meu. Eu sei que você não mora aqui, mas falta água nessa porra aqui, ele vai ficar puto nós. Aí entendeu? eu vou chamar o Nunes. Agora aqui, tu imagina o semiárido. Quero ver onde o não tem- Adriles aqui amanhã. onde não tem água, entendeu? Onde não tem água. Aí levou luz, onde não tinha luz. Tu sabe, eu sei o que é viver sem luz, cara. Eu sou da roça, no Rio Grande do Sul. Mas a gente é um negócio maluco, assim. Sem luz é um troço. É muito difícil. Né? Quando falta luz, a gente fica louco. Infraestrutura básica. É né? básico, entendeu? Então é disso que se trata, cara. Então, assim, o nosso povo é muito maltratado, foi muito maltratado. Sabe o que é uma pessoa não ter 3 pratos de comida no dia, cara? Sabe o que é a pessoa não ter direito a uma assistência médica? Entendeu? Quando veio mais médicos pra cá, que os caras bateram nos médicos de Cuba, lembra? Lembro. Mas ninguém queria ir lá pro sertão, lá pra sei pra onde, né? E aí os médicos, né? O que o médico cubano fez naquela época? O que esses médicos fizeram? Eles tiraram a mesa, cara. Eles tiraram a escrivaninha da frente do paciente. Eles começaram a encostar no paciente. Coisa que você vai às vezes no médico, o cara nem olha pra você, o cara tá, o que você tá sentindo? 10 exames, 3 tá bom, remédios, volte você amanhã. entendeu? O Mais Médico foi um projeto que tirou a escrivaninha da frente. O cara, então assim, era um outro tipo de tratamento. Tratamento humano, né? Tratamento humano, de humanidade. E assim, aí só tô dizendo isso, por quê? Porque esses governos foram governos progressistas. Em São Paulo, voltando para a questão da cultura, todas as políticas públicas de culturas estruturantes que tem nessa cidade foram feitas por governos progressistas. Equipamentos, né? Foram feitos. Ó, todas elas, pode ver. Foram todas em governo, ou foi no governo Marta, ou foi Erundina. no entendeu? Erundina. Pode ver, foi assim. Então, a gente não compreende. Foi Não, governo Haddad. eu tô lembrando, só que assim, É isso, cara. gente teve um governo municipal que tinha a Luísa Erundina de prefeito e na equipe de governo, Marilena Chauí, Paulo Freire e Darcy Imagina, Ribeiro. olha que nível A gente chegamos viveu, hoje, né? a gente viveu isso. Como diz o Haddad, a gente não tinha. Aliás, A o Boulos. gente viveu isso. O Boulos falava isso. Você imagina que essas 4 pessoas conduzindo uma cidade como essa? Eram ministérios, eram ministros, não eram secretários. Saca? Entendeu? Claro. Mas, Mas, ó, falando ainda Enfim. em questão de cultura, vocês levantaram 2 pontos aqui, que me lembrou ele não, e também toda essa discussão do podcast que defende partido nazista, né? Casos recente mais ou menos, né? Célebres. E 2 coisas que a gente vem conversando muito aqui que me chamam a atenção, assim, 2, eu acho que pensamentos, não vou nem dizer culturais, né? Mas 2 linhas que hoje são inimigas, que é muito claras para nós, é o fundamentalismo e o fascismo, né? Isso é óbvio, eu acho, né? Mas eu acho que por baixo dessas 2 linhas, a nível cultural, tá aí uma coisa para a gente ver desde a cultura como desmontar e essas armadilhas culturais, vamos dizer assim, né? Eu acho que os 2 inimigos reais que a gente tem hoje na cultura, para mim, tá? Eu não tô dizendo, não tô teorizando, tô falando é um desabafo, talvez, né? Para mim por um lado, o individualismo, né, que já saiu aqui, eu acho que a cultura do cada um por si e tal, que é o que está por trás do fascismo, eu acho, principalmente, né, o cada um por si e tal. E por debaixo do fundamentalismo, eu acho que é o niilismo, a falta de fé em si mesmo, falta de fé no coletivo, cada um por si. As pessoas acham que não vão conseguir mudar nada. Hoje as novas gerações às vezes preferem tentar se matar do que tentar mudar alguma coisa. Né? Às vezes a gente até fala, pô, às vezes a melhor autoajuda é você pegar e tentar ajudar alguém, né? Porque fica só numas de ficar em frente do espelho, né? Se auto-mortificando, sei lá, ou tentando se né, sair do negócio. Então eu vejo um pouco isso, que esses 2 pilares, né, do niilismo, assim, o pessimismo por um lado e o individualismo pelo outro, são bombas que estão explodindo agora também, né? E que, óbvio, isso não é só uma questão, talvez, política, mas eu acho que é uma questão de fundo, onde o sistema que a gente vive hoje dá-lhe com pau em cima das pessoas, sobretudo das novas gerações. Porque, por exemplo, uma coisa que... vontades, né, que a gente gostaria, né? A gente vê, por exemplo, pequenos núcleos, às vezes, em escolas que tentam fazer uma resistência cultural, que em algum momento, antigamente, abriam-se na escola aberta, assim, na semana, e você tinha ali... Bom, eu mesmo, né, estudei em um colégio público aqui perto, o Brasílio Machado, que hoje está sendo privatizado, né, tá nessa briga. Pô, de sábado, tinha capoeira, tinha coral,
tinha teatro, tem um tremendo teatro que vai ser privatizado lá, que nem o Colégio Caetano de Campos. Tinha uma série de coisas, e as pessoas, os movimentos culturais também ocupavam, além dos teatros públicos, das casas de cultura, dos espaços diretamente culturais, tinha esses outros espaços paralelos. E ainda tinha, sei lá, tinha as pastorais, você tinha associações de moradores, você tinha N lugares que também ou foram sendo fechados, ou simplesmente a prefeitura, que nem ano passado vem e passa o trator em cima, que nem passou em cima do Teatro Vento Forte, você fica em choque e você fala, meu, que merda é essa, né? Tipo assim, não tem sentido, né? Então eu fico pensando também como, já indo, né, o avançado da hora, uma coisa mais Tá também terminando? direcionada. Não, ainda tem mais um tempinho, mas como que a gente pode, por um lado, né, as perguntas desse novo bloco, resistir a isso, né, porque eu acho que aí a conversa começa a ficar muito interessante, desde a cultura, né, como a gente poderia também pensar os territórios e os espaços, né, nesse contexto atual para resistir a isso, porque, por exemplo, a gente está fazendo as transmissões de um curso do pessoal do Museu de Memória, Memorial da Resistência, que é o Núcleo Memória e tal, e justo a aula desse sábado era sobre resistência cultural na época do ditador, incrível, né? E aí saiu que, sei lá, por exemplo, a gente conhece do Caetano, do Gil, dos mais clássicos, né? O Chico Buarque e tal, beleza. Mas, pô, tinha um monte de cantor na época sertanejo, que não era que nem agora bolsonarista. E os caras tinham as letras, né? Eles estavam mostrando na aula, a gente, nossa, não tinha ideia, né? Eu já tinha aquele ranço de hoje do sertanejo. Nunca tive nada contra o sertanejo, mas por conta dessas papagaiadas, né? Os caras iam lá tirar o dinheiro, às vezes, mais básico da cidade, um superfaturamento danado. Enfim, mas beleza, tem esse caminho, né? Das verbas públicas e tal. Mas eu fico pensando, por exemplo, como que a gente poderia fazer para tirar um pouco a molecada, né, de trás das telinhas e juntar mais, porque a gente já tem uma certa idade, né, já tem um certo caminho aí de estrada, né, tanto na militância. eu sou mais velho dessa vez. Auge. Não, mas eu digo assim, eu vejo quando a gente começa a fazer as coisas, meu, de 35, 40 para cima tem um monte. Mas cadê a molecada de 15, de 20, 25? Meu, tá ali no joguinho, tá no celular, até se junta virtualmente, mas, pô, aí você precisa fazer um AUE, não consegue fazer um AUE, né? Tipo assim, mínimo para nada. Então, a gente fica quebrando um pouco a cabeça nesse sentido, né? Porque, por exemplo, do outro lado, a base dos caras, assim, a base dos fascistas é meio fraca, na verdade. A base deles é o fundamentalista, as igrejas, não sei o quê. Não que todas as igrejas sejam fundamentalistas, mas virou epicentro hoje, você vai lá na igreja, pô, tem olha como funciona a batalha cultural nas escolas, por exemplo, né? Vocês sabem que eu tive o Rude, né? Acho que sabe, eu tive uns 5 anos no Chile, voltei faz 1 ano e meio e tal. E lá a gente sempre participou da escola, uma associação do Pais e Mestres, conselhos escolares, que eu sempre tivemos envolvido, né? 10 mil problemas. A gente sempre arruma um probleminha, né? O Rui sabe, a gente sempre... Pra que facilitar? A gente vai complicar. Você pode complicar tudo. E aí a gente começou a ver assim, não pode ter festa junina. Mas como assim não pode ter festa junina? Não pode ter festa junina. Não pode ter festa de Halloween. Bom, festa de Halloween eu também não gosto muito, mas não pode, a molecada gosta. Não pode vestir como Wandinha, porque isso é do capeta. Não pode ter feira de ciência, porque não é de Deus. Fala, meu, na escola pública, não é escola, sei lá. Entendeu? Então, assim, qual o problema da festa junina, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, é um problema, não pode ter. Não, é festa cultural. Mas cultural do quê? Né? Então é uma despersonalização. Não pode porque no final é uma festa nordestina. Não pode porque de repente tem o São João, vai querer dançar um boi bumbá, vai sei lá o quê. Não pode ter capoeira, não pode ter maracatu, porque isso aí também, né? É do demo. Né? Esse com certeza é. Então, assim, é umas coisas que na minha cabeça não faz sentido, né? Pra paisagem que a gente criou, mas tem toda uma geração se formando nisso. Uhum. Agora já tem escolas que no intervalo pode ter música gospel. Pode ter. Então, tá tendo show de música gospel dentro da Câmara Federal, meu amigo. Eu vi hoje um vídeo. Da Câmara Teve de culto Deputados? na Câmara dos Deputados hoje, com música. Hoje foi isso? É. Que alegria. Nem nos chamaram para louvar. Então, assim, o negócio tá muito grave. Isso não é ao senhor, aos senhores. Isso que você tá falando, Gunter, é realmente muito grave.
né? A gente perdeu o senso do comum, né? Então vira, você é muito comunista, você é muito socialista, você é muito sei lá o quê. Eu sou pelo comum. Tem alguma coisa que tem que ser comum. A educação, a saúde, o transporte, a habitação, a alimentação, a cultura tem que ser comum. Se eu quero pular de parapente, te vira. Te vira. Mas algumas coisas... Pular, não sei, mas eu sei que eu jogaria um. Mas algumas, por exemplo, educação, saúde, transporte, habitação, alimentação, tem que ser comum. Tem que ser compartilhado, tem que ser público. Não dá para uns terem e outros não terem. É nesse sentido que eu tô falando. Não dá para uns terem e outros não terem, né? Então, a gente tem que entender que é isso. Mas o que a gente tem? A gente já tem isso com você. E eu vejo isso numa geração ligada. Eu tenho um sobrinho de 22 anos, né? Então, ele já é desse milênio. Como é que é? Ele já é desse Como milênio. é a cultura da geração Z? É a cultura do funk, de show grande, de espaços públicos onde tem show, ouvem funk o tempo todo, e a busca pelo empreendedorismo do indivíduo. Cada um por si. Cada um por si. E sem utopia. Isso é uma coisa que a gente perdeu. Meio que sem futuro. Que tem a assim, ver né? com isso, da falta da formação de base, das comunidades eclesiais de base, daquilo que a gente tinha de coletivo, das discussões coletivas que a gente já teve. A gente perdeu isso e pareceu que isso estava dado. Isso não estava dado, a gente abriu um espaço e ele foi tomado por esse empreendedorismo individualista. E aí, acho que a grande briga que a gente tem agora é como recuperar esse espaço do comum nesse sentido, do diálogo não mediado por essa tela, onde a gente possa voltar a dialogar e construir comunidade. A gente está perdendo a comunidade. Em termos de resistência cultural, porque eles falam de guerra cultural, para mim é resistência à cultura da opressão. Desculpem os nobres estudiosos vereadores do município de São Paulo, né? Eu, sei lá, eu vejo assim. Vocês acham que falta mais espaços efetivamente? Falta mais divulgação? Falta mais verba pública? Ou falta mais... O que faltaria pra gente, sei lá, começar a retomar coisas que em alguns momentos no passado a gente conseguiu fazer? Não fala só a gente, nós que estamos no 3 aqui. Fala a cultura da cidade. Eu tenho um pensamento sobre isso, não sei se também responde à questão que você está trazendo, mas eu acho que tem uma coisa, Gunther, de novo eu volto e retomo, que eu acho que é uma questão de disputa de pensamento mesmo. Veja, a gente não consegue fazer um enfrentamento sobre aquilo que era, tipo, o que é concreto e lógico hoje em dia. Por exemplo, o mundo digital, ele é bem-vindo, não tem como você desmontar o mundo digital. Ele tá aí, tá dado e já era. Perdemos, tá? Se a gente não gosta, perdemos. Mas quem gosta, que bom. Assim, o que isso traz? Isso traz um combo de coisas que facilita a vida das pessoas. E essa facilitação da vida das pessoas também gera um outro tipo de comodismo? De comodismo, porque ou seja, ele te diminui a possibilidade de pensar sobre. Então, por exemplo, você vai escrever um texto, você não precisa mais escrever um texto. Você diz assim, eu posso pegar um programa de chat GPT ou um programa qualquer de inteligência artificial, eu posso pegar e dizer, eu quero criar um projeto de podcast. Ele vai me dizer lá, essa palavra tão usada atualmente, que ele vai dizer lá, vai descrever para mim como é que eu faço um podcast. É assim que você está construindo dramaturgia atualmente, Rudifran? Graças a Deus Não, ele tá fazendo uma crítica, calma. Tem que defender os companheiros. Então, assim, eu não tenho como impedir esse tipo de coisa. Mas isso é a coisa mais lógica do mundo, a coisa mais idiota do mundo, isso qualquer bebê faz. Isso, essa geração já tem. Entendeu? Então, assim, o que ela não tem, ela tá perdendo a capacidade de conviver com seus iguais. Então, por exemplo, ela tá perdendo aquilo que a gente talvez tenha tido. Se isolando muito. É óbvio, porque aí vem a pejotização, aí vem essa coisa da fragmentação. Porque, veja, cara, eu tô falando, a gente tava aqui agora esperando antes de entrar. Ele tava no celular, eu tava no celular. Você entendeu? A gente tá junto sem tá. Essa é uma coletividade isolada. Então, isso, pro bem e pro mal, nos conecta com o mundo, né? E nos desconecta da realidade imediata. Que também é mundo. Então é filosófico, mas veja, mas é concreto. O que eu acho que pode ser feito e o que precisa para que a gente continue existindo
Aí eu tô falando da minha própria autoestima como artista, querer que as pessoas vão ao teatro assistir minhas peças, né? Tá. Lá no meu teatro, eu tenho um teatrinho que cabe 58 pessoas, né? A última temporada que eu fiz, lotou Tá todos falando do Redemoinho. do Redemoinho. Que é um espaço super legal. Então, a última temporada que eu fiz, nós fizemos lá a nossa temporada do Couro Duro, e teve lá pessoas lutando aquele teatrinho pequeno todos os mas dias. não diminui não, Teatrinho. Um teatro legal, no centro da cidade, do lado do metrô ali, super legal, pô. Não, mas eu não tô diminuindo, não. Mas é um teatrinho pequeno. Porque ele não consegue sobreviver ao mundo econômico atual. Tá. Ele não consegue ser um projeto econômico capaz de ser autossustentável do ponto de vista de bilheteria, porque ele é pequeno. Tá. Entendeu? E ele cobra barato, então é um espaço privado com utilidade pública. Porque lá o cara não paga ingresso, muitas vezes, lá tem um programa do vizinho, né, no Fio do Bigode, que chama que o vizinho não paga, só ele dizer que mora lá, ele não precisa provar. Tá. Eu acredito nele. Então, falta isso no mundo hoje. Acreditar nas pessoas, entendeu? Tinha nesse sentido. O cara não precisa mandar você ter um atestado comprovante de endereço para provar que mora ali. Que mora ali. Claro. O cara só vai lá e dizer, eu moro aqui, eu acredito nele. Entendeu? Então, assim... Você nem pede o atestado de antecedência? Não, então, exatamente. Você vê como é diferente a coisa. Para ir no teatro, agora vai ter que ter ficha limpa. Então, e aí o que acontece? Então, esse processo de ir ao teatro, viver uma experiência no teatro de 2 horas, que é o caso das peças que eu faço, né? O cara viver essa experiência pode modificá-lo pro bem ou pro mal, ou pode não acontecer nada com ele, não importa. O importa é que ele vai lá e vai viver um tempinho ali, sem a porra do celular, porque ele vai desligar o celular para assistir a peça. Entendeu? Eu não tô criticando o celular, eu tô dizendo que essa experiência é tão importante, talvez, quanto o celular dele. E talvez possa ser diferente. Acabei de fazer um projeto de formação lá, que a gente trazia gente de várias quebradas para assistir ao espetáculo, gente que nunca tinha ido ao teatro. Caramba. Nunca foi ao teatro. O cara tem 20 anos e nunca foi ao teatro. Isso tem no nosso país. A gente vive numa bolha, cara. Uma bolha quase elitista, porque a gente tem, de alguma maneira, a gente vive e sobrevive de alguma coisa. As beiradas não vivem isso que a gente vive. Tem gente que mora nas beiradas e não conhece a Paulista. Sabe aquela que a gente quer lá tomar um cafezinho no domingo, manja? Claro. Tipo assim. Então tem uma diferença econômica na sociedade muito grande. Abissal, entendeu? Né? Abissal. Se isso não mudar... Você sabe, por exemplo, o Congresso brasileiro, 80% dos congressistas, 85% dos congressistas se apresentam como empresários. Então, o Congresso tem dono, entendeu? O Legislativo brasileiro tem dono, e são os empresários, é o mercado, entendeu? Hoje a minha luta, quase brancaleônica, é contra esse sistema econômico pesadíssimo, que nos tira a nossa capacidade de acreditar, de sonhar simbolicamente, de acreditar numa utopia. É por isso que eu acredito que o teatro é capaz de mudar o mundo, porque eu consigo ainda, dentro do teatro que eu faço, dentro do teatro que eu assisto, que eu apresento, que meus parceiros e parceiras também fazem, né, que é possível mudar, né, o mundo. Né? É claro, eu vou morrer. Isso não vai ter acontecido, a gente sabe disso, porque eu não sou mas eu acredito. Deixando um legado. A gente acredita nisso, meu irmão. Aí, Rudy, eu acredito. Quando você faz, tu sabe qual que é a finalidade da mágica? Qual? Cara, a finalidade da mágica é a de preservar no homem a sua capacidade de se assombrar com as coisas. Se maravilhar com desconhecidos. Claro, porque é isso, cara. Aquilo que é óbvio, que você olha de repente você... Caralho, como é que... Se inspirar com misterioso. Né? Só faltando Cid Moreira nessa mesa. Não, sabe? É o que eu quero dizer pra você. Mas eu concordo. Eu quero dizer pra você... Tô brincando, mas que não concordo plenamente. Ô, Gunter, não tem, por exemplo. Não tem. Você não consegue mudar o mundo nesse lugar que nós estamos pensando. Por exemplo, nós vamos ter que... Como é que... Ok, a gente tem até uma proposta na escola de você... Eu tô pensando em termos concretos. Você sabe que eu tô... Então, mas ouve, peraí, deixa eu terminar. Ao contrário disso aqui. Deixa eu terminar. Não me interrompa. Quer ver? A porra do celular. Eu falo a porra porque eu não sei usar. Se eu soubesse usar, eu ia falar tão mal dele. Mas veja, o celular, por exemplo, Gunter, na escola, teve uma lei que proibiu, não foi? Foi, esse ano. Esse ano começou? No Chile foi ano passado, esse ano foi. Então, deve ser um sofrimento pro aluno e um sofrimento pro professor controlar isso. Você sabe que nem tanto. Puta, que bom, velho, porque... A gente se surpreendeu com isso, porque eu achei que ia ser um drama. E não tá sendo. Mas foi menos. Então, mas que bom. Porque eu acho que já ficam tanto em casa. Que chega lá e fala, até que é bom brincar um pouco. Mas aí... Na hora do intervalo, pelo menos. É resgatar esse negócio do cara dar a mão pro outro, do cara poder brincar junto, de conviver junto. Não era legal no colégio quando a gente brincava com os colegas, mano? A gente brincava pra caramba também, né? Mas era legal, né? Até a briga era legal. Tipo assim, você não é... Você convivia com as pessoas, bicho. Mais convívio, convivia, mano. Entendeu? O negócio tá muito estranho. Mas eu também não quero ficar fazendo um legado aqui de Não é isso. A ideia é, as duas coisas podem conviver juntos. Eu hoje tô numa
batalha no teatro, por exemplo, de que as pessoas, né, possam retomar as suas parcerias, as suas amizades, cara. Eu não preciso, por exemplo, o Zé, eu não preciso amar o Zé, não sei o quê. Mas eu posso conviver perfeitamente com o Zé. O Zé é uma boa prosa, é um cara que pode me agregar coisas boas, eu posso agregar coisas boas. Então, eu quero isso. O que está acontecendo hoje no nosso mundo cultural, no mundo teatral, é que a gente briga muito entre nós, por coisa, a gente personaliza a discussão, entendeu? Eu, de repente, começo a ficar com bronca de você fica com bronca de mim, não sei o que, não sei o que. Ah, porque tu ganhou um prêmio, eu não ganhei, ou porque não sei o que, não sei o que. Sabe, começam umas tretinhas. Aliás, a coisa mais absurda, pra mim, eu queria mandar um recado pros nossos amigos do teatro, assim, né? Eu acho lindo, Agora mas, não é pra direita, né? agora é pro pessoal do teatro. É muito massa. A galera, assim, a galera que fala do opressor, mas aí pinta, quer ver a nossa contradição? E eu entendo ela. E eu sou capaz de entender Difícil. ela. Veja, isso aí eu entendo ela. Aí, o nosso amiguinho, ali contra a opressão, não sei o que, vai fazer uma pontinha desse tamanho na TV Globo. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele tira uma selfie com o logo da Globo, do opressor, do cara que escravizou o mundo nessa porra, entendeu? Aí o cara vai lá, no Prêmio Shell, todo feliz, no Prêmio Shell, todo feliz. Aí, entendeu? No Prêmio Shell, todo feliz, com cabelinho na régua, entendeu? Vai todo bonitinho lá no Prêmio Shell. A Shell é uma petroleira que envenena o oceano, meu irmão. Entendeu? Que mata pessoas. Mas ninguém pensou nisso. Velho. Não é possível, cara. Entendeu? Que a gente precisa ocupar os espaços do Shell. Me erra, porra. Entendeu? É, assim, faz desde, por exemplo, desde Mariana, Brumadinho. Tomar Minas banho. Gerais, né? Eu, por exemplo, volta e meia, eu sou produtor, né? Eu não sou produtor, trabalho com artistas. Eu me nego a participar de edital da Vale. Chega a época de edital da Vale, a galera chega, vamos escrever aqui? Não, eu não. Você quer pegar o projeto que até eu produzi, a gente criou junto, você quer escrever? Beleza. Acha alguém que vai com você. Eu me nego a participar. A Vale Difícil, é que o né? presidente ganhava 600 mil por mês, né? Eu me nego a participar. Entende? Então, assim, tem algumas. Agora, tem algo que eu penso no horizonte aí, da pergunta que você fez, né? Você tinha terminado o raciocínio. Terminei. Conversa de boteco. Da pergunta que você tinha Vai que feito, vai. tem alguma coisa Vai mais um. que eu reflito sobre isso tudo que você estava comentando aqui agora, do como retomar, né? Do que aconteceu, de onde a gente. Então, assim, a gente precisa pensar pro setor cultural, no nosso setor cultural, na nossa forma, coisas que a gente perdeu, tá? Uma política de continuidade de processo. Então, assim, espaços... Conte-me mais. O que seria a política Então, de continuidade? Por exemplo, espaços culturais com programação regular, contínua e ininterrupta. Então, isso é a bom, gente hein? viveu isso no Centro Cultural na década de 90. A gente viveu isso na Galeria Olido no começo dos anos 2000. E Puta, até eu mesmo fui muito frequentador de ambos os espaços. E até pouquíssimo tempo a gente tinha muito isso ali na Oswald de Andrade. Que é o que eu falo com isso? Toda semana tem. Não importa o quê. Eu quero ver dança, eu quero ver teatro, eu quero ver alguma exposição. Até 2 anos atrás, vou na Oswald que tem. Se eu vou gostar, se eu não vou gostar, se é o que Não me diz preciso nem respeito, pensar, vou lá não e- interessa, vai ter. A partir do momento em que você constrói uma política de continuidade de programação, por exemplo, Oferta contínua, você né? começa um movimento também com o público menos habituado. A galera vai uma vez e fala, nossa, mas sempre tem coisa aqui? Isso é bom, Sempre hein? tem, pode vir. E aí a galera, nossa, tô saindo hoje, vou passar lá na Oswald de novo, vou ver o que tá acontecendo. Aí ele vai lá, o que tem aí hoje? Eu vi várias vezes isso na Galeria Olido, no Centro Cultural. O que tem aí hoje? Ó, tem esse de dança, tem esse de teatro, tem aquela exposição, vai ter um filme, o que você quer ver? Claro. Isso é uma forma... Então, assim, continuidade de programação, os caras destroem. Continuidade da manutenção do trabalho dos grupos e coletivos, que durante muitos anos foi uma das lutas e das construções que a gente fez com as políticas públicas. Você destrói por 2 caminhos. Você burocratiza em excesso o processo Tá. e você
cria uma situação em que você tem uma demanda absurdamente maior, que é o que a gente vive hoje com a política dos editais, você tem uma demanda absurdamente maior do que o Estado se compromete a atender. Então, hoje, nos últimos 10 anos, e é parte dos estudos que eu faço, eu gosto de brincar de Excel, gente. Você tem um atendimento de 3% da demanda. As notas Peraí, a gente está falando que dos projetos culturais apresentados, somente 3% são contemplados. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Tá. É isso que a gente está falando de um... Ou seja, não chega a 10%. Não, imagina, quem dera chegasse. Então você tem um procedimento, por exemplo, vou pegar um bloco grande, o PROACs do governo do estado de São Paulo. Tá. Você lança 40 editais, você tem Parece que é muito. Você tem 20 mil projetos inscritos e você contempla efetivamente 900. É disso que a gente está falando. Como é que você mexe nessa conta? Agora, a questão, que é a questão política que merece discussão, não é qual foi o mérito desses que ganharam. Uma questão social que a gente tem e que é do nosso campo é o que eu faço com esses outros 95% que não ganharam 97%? Eles não existem porque não foram contemplados? Mas são só 19.100 projetos a mais. Eles não existem. É uma demanda de criação, de símbolo, de simbologia, de relacionamento, de criação de coletivo, que eu jogo para baixo do tapete porque ele não foi contemplado. E essa conta você está falando do estado, Zé, do município-estado. Tanto faz, tá tudo por aí. Sei. Entende? Esse programa da FUNAI, governo nacional, governo federal. PROAC é estadual, né? Estadual. Governo federal, vamos pegar esses editais, da Funarte agora, de ações continuadas, atendeu 2% da demanda. A gente tem um problema que a gente tem que pensar, o que a gente faz com esse resto? Com esse resto não, com essa outra, porque não dá para olhar para um edital em que a nota de corte é 9,90 e dizer para o projeto 9,8 que ele é ruim. Claro. Você não pode existir no mundo porque o teu projeto é ruim. Você tirou só 9,8. Não foi bom o suficiente. Isso é uma questão. A gente teve... E isso aí é uma coisa que eu vou voltar, né? É isso. A gente teve um momento aqui no começo dos anos 2000 onde a gente pensou uma forma de política pública que surge em primeiro com a mãe das leis, que é a Lei de Fomento ao Teatro. Depois vieram todas as outras. Depois vieram todas as outras políticas públicas. Essas políticas foram tão eficientes, mas tão eficientes, que não dão conta, que criaram uma demanda absurda e que o Estado se negou a aumentar a oferta em função da demanda. Que é uma coisa... Virar uma lei única, entendeu? Claro. Aí que é uma dá. coisa também que é muito da característica do Brasil. A cultura, né, brasileira, em todos os sentidos, né? Vou nem falar só de música, teatro, mas no geral, ela é muito pujante e é muito viva, né? Eu acho que aí é uma coisa que esse sufocamento, né, essa asfixia que está rolando na cultura, não só econômica, né, mas até de perseguições, de autoritarismo, né? Essa espécie de experiência massiva de cárcere em massa que estão fazendo com as novas gerações, usando aqui um belo varinha mágica, né, para encantá-las e que não queiram sair de casa. Afinal de contas, para que eu vou no teatro se eu posso abrir Netflix e ter 300 mil opções, né? Na cabeça das pessoas. 300 mil opções que não tem nada a ver com a realidade cotidiana, nem do meio imediato, e nem do contexto. Umas coisas totalmente... E que tira dessa experiência do comum. Netflix que ganha dinheiro pra caralho de nós, entendeu? Tem algo que acontece no teatro que é algo que é comum. Tem algo que acontece no espaço cênico, no espaço expositivo, no espaço de dança, no espaço de rua onde acontece o hip hop. Tem algo de comum que acontece ali entre aquelas pessoas que ali estão naqueles momentos. E aquilo pode ser bom, aquilo pode ser ruim, aquilo pode surgir uma agora reflexão. você trouxe um negócio que... A Netflix não te dá uma experiência de comum. Vou mudar um pouco a pergunta. Não, porque a pergunta é mecanismo de resistência, o que falta, e saíram algumas respostas que eu considero bem interessantes. Mas tem uma coisa que sim cresceu entre as novas gerações, podem criticar melhor, pior, é bem marginal, né? Que acho que começou já uma geração atrás, já está numa espécie de segunda geração, que é os slams e
as rinhas de rap e tal, né? Acontecem em várias partes do país, particularmente bastante ali em Barueri atualmente, né? Como vocês enxergam isso? Será que eles souberam organizar melhor isso? Vocês enxergam que isso é algo mais bem espontâneo? Ou, na verdade, será que em outros segmentos, de repente, a gente bobeou? Porque ali eles pegaram, conseguiram, é um pessoal, vamos dizer assim, da minha idade, mais ou menos, sabe que eu conheço um pouco, uns 40 e poucos anos, e eles realmente organizaram um negócio que virou até uma máquina cultural quase, né? É potente, assim, tem um alcance gigantesco, seja nas redes, seja nas ruas. Tem, né? Eu não sei, é uma coisa que eu me pergunto. Será que em outros campos da cultura a gente não conseguiria fomentar coisas parecidas? Ou vocês acham que nada a ver? Cara, eu acho que esse fenômeno do rap, do hip hop, das batalhas de rima e das batalhas de rinha, são diferentes, Legal. né? Eu tô falando uma coisa que eu não conheço direito, Não, tranquilo. mas que eu escuto muito dos meus amigos, até porque a minha filha é fonoaudióloga, né? E ela trabalha com alguns rappers importantes, assim, e tal. E então acho que eu acabei me aproximando um pouquinho desse universo, olhando de longe, assim. Mas eu acho que tem uma coisa, cara, que outro dia eu moro perto do Teatro Oficina, no Bexiga. Legal. Né, que é um teatro histórico. Outro polo de resistência um teatro importantíssimo. Histórico, né? E eu passo... Tá rolando umas peças lá agora, do Nelson Rodrigues, né? E, enfim... Rapaz, o público vira o quarteirão no Teatro Faz Oficina. fila. Não, você não tem ideia. É gigantesco a fila que tem no Teatro Oficina. Então, assim... Isso sempre me faz pensar, né? Do tamanho, do que é o foco da resistência a partir da cena, sabe? As pessoas vão lá naquele teatro histórico, né? Construído há tantos e tantos anos, né? Por um cara idealista e tal, né? O Zé Celso, né? Incrível. E aí, de repente, cara, aquilo... Brigou com o Silvio Santos até o último minuto. Brigou, cara, brigou. Eles estão brigando até hoje, os dois Até lá, hoje. né? Então não... Deve estar, Estão lá brigando, mas assim... Ou tão trocando as ideias. É um negócio fantástico, assim, porque esse fenômeno do público no teatro, das pessoas se encontrarem para assistir uma peça, isso no teatro de grupo, por exemplo, no movimento de teatro, nesse modo de produção, que é diferente. Eu queria fazer um paralelo rápido para entender um pouquinho, né? Eu gosto de fazer uma comparação, né? Que é assim... O modo de produção de grupo, de teatro de grupo, estou falando do teatro que é a minha área, claro. Tá? É o modo de produção que está na contramão do mercado. Tá? Ele está sempre na contramão, ele nada contra a corrente. Tá? Claro. Então, assim, são pequenas coletividades, existem muitas em São Paulo. Nós já chegamos a representar aí, o quê? Mais de 50% da produção cultural da cidade. Cooperativa de teatro... Cooperativa de teatro tem 800 coletivos até hoje. Não, tem 800 coletivos inscritos lá até hoje. Ativos deve ter uns 600, você tem um 700. legado aí, Rudy. Então, mas só que assim, cara, veja, né? Esses coletivos... É claro, onde é que eles vão disputar o recurso para existirem? A resistência deles, né? Então, é um fenômeno. Como é que esses grupos sobreviveram? Muitos afundaram, mas como é que muitos sobreviveram à pandemia, por exemplo? Como é que muitos grupos conseguiram... A pandemia foi dura para a cultura também. Conseguem até hoje se relacionar com os territórios. Tem grupo em todos os territórios da cidade. Então, esses grupos acabam, dentro dos seus territórios, produzindo cultura, né? Trabalho e renda. Entendeu? Então, assim... Tem um paralelo que é legal fazer. Por exemplo, se você está no universo da agricultura, da comida, você tem o agronegócio, né? Que tem lá que produz um monte de alimento, não sei o quê, com veneno. Usa veneno para produzir bastante alimento. E você tem na linha de baixo aqui, ou na linha do meio aqui, a agricultura familiar. Né, que produz comida sem veneno, produz tanto quanto, muitas vezes, não a quantidade que talvez o agro produza, mas produz aqui embaixo. Né? Na cultura não é diferente, veja, né, um produz com veneno, outro sem veneno. Na cultura não é diferente, na cultura você tem a indústria cultural,
que é um pouco os sertanejos que ele fala, que produz cultura com veneno, que é aqueles entretenimento, aquelas músicas... Cultura enlatada. Aquela coisa lá que é só entretenimento mesmo. E você tem o modo de produção de grupo, que é esse de baixo, que é, né, que é uma espécie de... Cultura processada. Que parece agricultura familiar, que nem o MST faz. Entendeu? Claro. Que é cultura sem veneno, que é cultura com reflexão, fazendo peça como a oficina tá fazendo, como a gente faz, entendeu? Montando nela. É isso, os caras montam peças com uma possibilidade de disputar o imaginário. É disso que se trata, é isso que a gente faz. A guerra cultural, se tiver, é nesse campo de batalha que ela vai acontecer. Entendeu? Então, entre nós e essas figuras que só querem entreter o povo e não querem produzir absolutamente nada de pensamento. Claro. Entendeu? Deixa eu fazer o cara ir embora daqui do jeito que ele chegou. Acho que a né? preocupação deles é ganhar isso. um dinheiro. Acabou. É óbvio, entendeu? Acabou. Enfim, não sei se respondeu a tua questão, mas, cara, bicho, no fundo, cultura do caralho, cultura legal pra caramba, a gente consegue conviver uma boa, a gente disputa muita coisa, mas a gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho, sabe? Quando a gente tá dentro do campo de ensaio, é um outro rolê, sabe? Não dá pra explicar, né? É como o Grotowski dizia, sabe? O teatro é aquilo que acontece entre você e o público e eu não consigo explicar o que é. É uma sensação outra, entendeu? É um outro tipo de coisa que te leva pra um lugar. Sabe lá o que? Quando o cara canta uma música, bicho, quando o cara faz uma mágica, quando o cara... Você sabe o que é? Eu fui assistir o show do Gilberto Gil, né? Gastei uma bala pra ver o show do Gil, faz tantos anos que eu não vi um show do Gil, né? Cara, é outro negócio, é um negócio que tu sente ali, tu vê ali aquele senhorzinho ali, sabe? É uma coisa Bicho, que me marcou muito. É um negócio que acontece que a gente não explica. Ponto. Em frente do Teatro Municipal, quando tinha os atos do Arte pela Democracia, a música que cantava no começo, até hoje me arrepia, assim, né? Então, realmente... Num pano de linho, não é isso, né? É essa música. E assim, realmente, né? Não que a pessoa também não possa se emocionar no celular, alguma coisa. Você Pode se emociona, ser, sim. mas Eu não me é a emociono mesma até energia, eu acho. Não é a mesma Não, você se emociona com o cinema. experiência. Você emociona. tela. Não, você se emociona. Você se emociona com o cinema. Com o celular Quando também, você vai. tá assistindo. Então, assim, o problema não é se emocionar vendo uma tela de um tablet. Esse não é a grande questão, né? Claro. A grande questão é o quanto isso te coloca em relação com o outro e quanto isso te isola. E parte dessa guerra cultural, a sensação que eu tenho, é um pouco isso. É Isolamento da cultura. produzir indivíduos atomizados que olham para si da perspectiva do empreendedorismo e do se dar bem, o que é muito diferente, que isso atende a esse mercado, que o Rudy estava falando aqui exatamente agora, em detrimento disso que a gente estava falando, né? Que o Rudy falou, dessa experiência que é coletiva, que talvez ela demore mais tempo, que talvez ela não vai ser ultraprocessada, que ela Eu vai gostei ser... dessa cultura ultraprocessada. Né? Que ela não Não é vai imediata. ser ultraprocessada, ela não vai ser entregue enlatada pronta, ela vai precisar ser bem cuidada, ela precisa Bem ser bem cozinhada, cuidada, porque entre senão todos. ela não vai durar o que ela precisa. Entende? É disso que a gente está falando. Claro. E é essa a guerra cultural que a gente está vivendo. Se a gente quer viver do produto enlatado atomizado, ou se a gente quer trabalhar no sentido da coletividade e de um pensamento que talvez demande mais esforço, demore mais, precise de mais maturação, talvez precise de um tempo mais dilatado, como agora eu estou falando com vocês, sem Onde o tempo se deixar, congela. onde a gente tem um tempo de percepção, reflexão e geração de entendi, não está pronto. É disso que se trata. Muito bem. O papo está muito bom. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas Abre a cerveja. o tempo corre. Vou pedir para a gente fazer algumas considerações finais, mais no sentido de como vocês enxergam o futuro da cultura popular diante dessa ofensiva, né, opressora dos poderes, né, factuais aí, donos do país e do mundo, né? E então, e aí com isso a gente vai já encaminhando para o encerramento. Hoje até passamos um pouquinho aqui, Tá. mas o papo tá muito bom. Pelo Quer menos para terminar, mim tá Zé? muito bom. Não, cara, eu primeiro queria agradecer vocês aí pelo convite, né? Eu
me desculpar um Seja pouquinho. o primeiro de às muitos, vezes, às vezes viu? eu exagero um pouquinho, né? Eu falo umas coisas e depois fico pensando, por que eu falei isso, né? Porque eu me emociono um pouco com as Se coisas. exalta. Não é, eu sou, cara, Isso é ator tomado. eu sou ator tomado, eu sou um crente, assim, nessas coisas, sabe, do teatro. Eu faço teatro há 40 anos, bicho. Eu não tenho saída mais, entendeu? Mas eu acho que o futuro, bicho, o futuro ainda é pela cultura, sabe? Ainda é pela arte, né? O futuro é simbólico, né? Não dá... O dinheiro não me comove. Me comove a cultura, me comove... você falou, né? Eu me emociono, sim, pelo celular, viu, Gunter? Muitas vezes. Eu vejo coisas assim, fico, caralho, né? Eu, eu acho que o teatro, as artes em geral, ela tem essa capacidade de fazer com que a gente se assombre com as coisas, sabe? Eu acho que é preservar na gente, isso é aquela metáfora da mágica, sabe? Preservar na gente a nossa capacidade de se assombrar com as coisas, sabe? Eu acho que é isso que é o futuro. Se a gente continuar... eu preferia um futuro mais feliz, no sentido assim de poder estar mais com as pessoas, de sair mais com as pessoas, de frequentar aquelas festas que a gente frequentou aquele dia, naquele edifício tão bonito, lá em cima era o edifício Martinelli, a gente olhando lá em cima, olhando o Gigante. mundo, né? Essas Foi experiências legal. eu Quem queria... que eram as manas que tocavam lá? Como que era o nome do grupo? era Tarsila, tinha que ver esse grupo. era as pretas, não era? O samba Não, das era- pretas, não era? Samba das... Ai, meu Deus. Eu esqueci. Era um grupo Depois você corrige de e coloca. arrepiar. Pergunta pro ele lá, pro menino lá, ele vai te falar. Mas era um grupo muito bacana, só de mulheres negras, lindo do Nossa, trabalho. elas mandavam muito bem. E a gente naquele lugar, eu queria que as pessoas da cidade pudessem, todas elas periferias, de todos os lugares, pudessem vivenciar aquilo. Isso é utópico, porque é um abismo social entre nós tão grande, né? Que se o futuro puder trazer essas pessoas e mudar isso, cara, eu ia ficar... Olha, eu ia morrer muito, muito, muito tranquilo, entendeu? Acho que eu acredito nisso, sabe? Para mim é que a cultura pode sim mudar Mas não o mundo, vamos né? falar de morte, porque ainda estamos bem vivos, ainda temos Não, muito o que fazer ainda. A morte faz parte do jogo, né? Legal. Eu acho que eu queria agradecer também. Obrigado, Gunter, Tarsila, Rude, parceirão. Tamo aí para sempre. A gente que agradece vocês terem vindo. A gente continua fazendo porque a gente não tem alternativa, né? Eu falei isso para uma amiga minha essa semana que a gente tá... Mas como é que vocês continuam fazendo com tudo isso? Um monte dessas coisas que a gente falou aqui, né? Que são contra. Mas por que vocês continuam... Nadando sempre contra a Por corrente. que vocês continuam fazendo, né? Só para exercitar. Mas é algo assim, porque eu não tenho alternativa. Eu não tenho alternativa, não tenho outra alternativa. Não dá para ser de outro jeito, né? E aí a gente vai caminhando nessa luta utópica também de, tipo, talvez uma hora a chave mude. Essa é a crença que continua mobilizando. Talvez um momento a chave mude, né? Então o que a gente pode fazer é continuar sendo erva daninha no sentido de entrar nesse lugar desse edifício miraculoso, desse mercado maluco que nos oprime e fazer como planta e criar rachadura no sentido de que uma hora essa coisa caia, né? Ninguém jamais, acho que, né, até tem literatura sobre isso, né? A gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não imagina o fim do capitalismo. O Trump veio mostrar pra gente que talvez seja possível a gente pensar no fim do capitalismo, pelo menos desse jeito como ele tem sido praticado. Que loucura, né? E eu olho muito, por exemplo, hoje tem me chamado muita atenção as coisas que a China tem feito. A China tem sido uma experiência muito interessante, assim, porque é imperial, é gigante, é megalomaníaco, mas tem um pensamento por trás de coletivo que tem coisa interessante ali. Tem coisa interessante ali. Porque sempre pensa em levar o outro junto. Né? Então, por exemplo, eles começaram uma coisa assim, é proibido ser, coach de um assunto no qual você não seja formado. Você não pode falar de economia se você não for economista. Você não pode falar de skincare se você não for dermatologista. Você não pode. Isso é muito interessante. Continuamos tendo o podcast, esse mercado analógico, o lugar... Continua. Mas vamos cuidar para isso não ser qualquer coisa. É um pouco por aí. Muito bem.
Agradecemos aqui as ilustres e curiosas, Figuras. inspiradoras presenças, esses convidados que nos acompanharam hoje. Vamos encerrando mais um episódio do 4V, onde dizemos que a cultura não é apenas uma trincheira, mas ela é sobretudo território. E é no encontro que ela se fortalece. Essa nova guerra cultural proposta aí por setores da direita tenta capturar nossa linguagem, nossos símbolos e nossas histórias. Mas a arte é do povo, é indomável e nasce da rua, da dor e da alegria. Como dizia Boal, o teatro começa quando o oprimido decide não sair de cena. E é isso que tentamos fazer e seguimos fazendo aqui, manter o palco vivo, aceso, né? E a arte sempre em movimento. Obrigado pela presença e até mais. Vamos que vamos. Obrigado. Bora.